Eu sou o Rick do Mão do Terror, e antes de mergulharmos nesse pesadelo, um aviso. Não diga que eu não avisei. Se você curte o sobrenatural, deixa o like, inscreve-se e ativa as notificações para não perder nenhuma história. Conta para mim nos comentários. Você dorme de luz acesa? Agora segura firme. A história de hoje é sobre a taxidermia dos anjos caídos, e você não vai conseguir parar de pensar nela. A vila de Asas Quebradas era um segredo sussurrado entre os vales remotos das montanhas. Um lugar onde o céu estava quase sempre encoberto por nuvens pesadas e o ar carregava o cheiro úmido de terra e musgo. Ninguém sabia ao certo como a vila havia recebido seu nome, mas os mais velhos contavam histórias de tempos antigos, quando criaturas aladas, nem pássaros nem anjos, caíam do céu como estrelas cadentes, suas asas rasgadas e seus corpos frágeis. E em Asas Quebradas, uma família em particular era conhecida por sua arte peculiar, os taxidermistas. Silas era um órfão, acolhido pela matriarca da família, Mestre Elara, quando ainda era um menino. Ele cresceu na oficina, um lugar que cheirava a formol, couro e algo mais indescritível, algo etéreo e melancólico. Elara era uma mulher de poucas palavras, seus olhos de um azul gélido e suas mãos, embora envelhecidas, ainda possuíam uma destreza assustadora. Ela ensinou a Silas a arte da taxidermia, começando com pequenos pássaros e esquilos, e progredindo para animais maiores, sempre com uma precisão quase irreverente. Mas o trabalho da família Elara ia além dos animais comuns. Em uma sala secreta, nos fundos da oficina, guardada a 7 chaves, Silas sabia que havia algo mais. Sons estranhos, lamentos abafados, pareciam emanar de lá nas noites de lua nova. Elara sempre o proibia de entrar, dizendo que era o trabalho mais delicado, a arte que exigia a maior concentração. Silas, com a curiosidade insaciável da juventude, esperou sua chance. Uma noite, enquanto Elara estava fora da vila, ele conseguiu arrombar a porta da sala secreta. O que ele encontrou lá dentro o fez engasgar. Não eram animais, eram criaturas. Seres com corpos esguios e delicados, cobertos por penas iridescentes, com asas enormes e membranosas que pareciam ter sido arrancadas de sonhos. Seus rostos eram quase humanos, mas com olhos grandes e vazios, e uma expressão de dor e angústia congelada em suas feições. Eles estavam empalhados, perfeitamente preservados, suas asas estendidas em poses de voo ou de queda, seus corpos suspensos por fios finos. A sala era uma galeria macabra de seres celestiais caídos, uma taxidermia de anjos. Silas sentiu um arrepio de horror e fascínio. Ele tocou uma das asas, e um fio sobrenatural percorreu seu braço. Ele jurou ter ouvido um sussurro, um lamento silencioso que parecia vir da própria criatura. Quando Elara retornou, ela encontrou Silas na sala secreta, pálido e tremendo. Ela não ficou zangada. Apenas o olhou com seus olhos gélidos. "Você viu", ela disse, sua voz calma e sem emoção. "Agora você entende o verdadeiro trabalho da família Elara." Ela explicou que essas criaturas, os celestiais caídos, eram seres de luz e éter, que ocasionalmente despencavam do céu, feridos ou moribundos. A vila de Asas Quebradas, por alguma razão, era um ponto de convergência para eles. "Eles não são anjos, Silas", Elara continuou. "São algo mais antigo, mais puro, e quando caem, sua essência se desintegra, sua luz se apaga. Nós os preservamos, damos a eles uma forma, uma permanência. É uma honra." Mas Silas não via honra.
Ele via sofrimento. Ele sentia a dor que emanava das criaturas empalhadas. Uma dor que parecia se infiltrar nas paredes da oficina, na própria terra da vila. Ele começou a notar coisas. Os moradores de Asas Quebradas eram estranhamente melancólicos, seus sorrisos raros e forçados. As crianças brincavam em silêncio, seus olhos grandes e tristes. Havia uma quietude opressiva na vila, como se o ar estivesse pesado com um lamento inaudível. Silas percebeu que a dor das criaturas empalhadas não estava contida na sala secreta. Ela se espalhava, impregnando a vila, alimentando-se da alegria e da esperança dos moradores. Elara, no entanto, parecia imune. Ela via sua arte como um legado, um sacrifício necessário. A vila é protegida, Silas, ela disse uma vez. Enquanto nós os preservarmos, eles não nos farão mal. Eles são a nossa guarda, a nossa maldição e a nossa bênção. Silas não entendia. Como algo que causava tanta dor poderia ser uma bênção? Ele começou a pesquisar. Nos livros antigos da biblioteca da vila, ele encontrou referências a guardiões alados e a uma maldição do céu. As lendas contavam que, em tempos antigos, a vila havia sido abençoada com a presença dessas criaturas, que traziam luz e prosperidade. Mas um dia, um ancestral da família Elara, em um ato de arrogância ou desespero, tentou aprisionar uma delas, acreditando que poderia controlar seu poder. O resultado foi a queda das criaturas e a maldição de sua preservação. Silas percebeu que a taxidermia não era uma honra, mas uma prisão. As criaturas não eram guardiões, eram prisioneiros, suas almas eternamente presas em seus corpos estáticos, seus lamentos silenciosos assombrando a vila. E a família Lara, por gerações, havia sido a guardiã dessa prisão, perpetuando a maldição. Ele confrontou Elara. Você está errada, mestre. Isso não é arte, é tortura. Estamos aprisionando almas, não as honrando. Elara olhou com seus olhos gélidos. Você é jovem, Silas. Você não entende o equilíbrio. Se eles não forem preservados, sua essência se desintegrará e a escuridão que os persegue virá para a vila. Nós os mantemos aqui, presos, para proteger a todos. Ela acreditava que a dor das criaturas era um preço pequeno a pagar pela segurança da vila. Silas não podia aceitar isso. Ele via a dor nos olhos vazios das criaturas. Sentia o lamento silencioso que permeava a vila. Ele decidiu que precisava libertá-los. Mas como? Destruir os corpos empalhados seria o mesmo que destruir suas almas, condená-los ao esquecimento eterno. Ele precisava encontrar uma maneira de libertar suas essências, de permitir que sua luz se dissipasse em paz. Ele passou dias e noites na sala secreta, estudando as criaturas, tentando entender sua natureza. Ele notou que, apesar de empalhadas, elas ainda retinham um brilho fraco, uma energia residual. Ele se lembrou de uma passagem em um dos livros antigos que falava sobre o retorno da luz através do sacrifício do amor. Silas percebeu que a chave não era a destruição, mas a libertação. Ele precisava desfazer o que havia sido feito. Não com violência, mas com compaixão. Ele começou a trabalhar em segredo, preparando um ritual que ele esperava que pudesse libertar as almas das criaturas sem destruí-las. Na noite de lua cheia, quando a energia da vila parecia mais densa, Silas entrou na sala secreta. Elara estava lá, sentada em um banquinho, observando suas criações com uma expressão de devoção sombria. Ela sabia o que Silas estava prestes a fazer. Você não pode, Silas, ela disse. Sua voz um sussurro. Você vai condenar a todos nós. Não, mestre. Silas respondeu, sua voz firme.
Eu vou libertar a todos nós. Ele começou o ritual, recitando palavras de um dialeto antigo que ele havia encontrado nos livros. Ele acendeu incensos, espalhou ervas secas e colocou suas mãos sobre o peito de uma das criaturas empalhadas. Ele sentiu a dor, o lamento silencioso, mas também sentiu uma centelha de esperança. Elara observava, seus olhos gélidos fixos em Silas. Ela não tentou impedi-lo. Talvez, no fundo, ela soubesse que ele estava certo. Ou talvez ela estivesse apenas curiosa para ver o que aconteceria. À medida que Silas continuava o ritual, um brilho fraco começou a emanar das criaturas empalhadas. O lamento silencioso na sala se intensificou. Mas agora era um lamento de alívio, não de dor. As penas das criaturas começaram a vibrar, e seus corpos, antes estáticos, pareciam se contorcer levemente. O brilho se tornou mais forte, e então, com um suspiro coletivo, as essências das criaturas se desprenderam de seus corpos empalhados. Elas flutuaram no ar, pequenas esferas de luz iridescente, e então, uma a uma, elas voaram para fora da sala secreta, através das janelas abertas, para o céu noturno. Os corpos empalhados, sem suas essências, caíram. Eles não se desintegraram, mas se tornaram meros invólucros, vazios e sem vida. A dor na sala desapareceu, substituída por um silêncio profundo e pacífico. Elara olhou para os corpos caídos, e pela primeira vez, Silas viu uma lágrima escorrer pelo rosto gélido da matriarca. "O que você fez, Silas?" Ela sussurrou, sua voz cheia de uma mistura de alívio e desespero. "Eu os libertei, mestre", Silas respondeu. "Eles estão livres, e nós também." Ele sabia que a vila não seria mais a mesma. A proteção que Elara acreditava ter sido fornecida pelas criaturas aprisionadas havia desaparecido. Mas a maldição também havia sido quebrada. Nos dias que se seguiram, a vila de Asas Quebradas começou a mudar. A melancolia que pairava no ar se dissipou. Os moradores começaram a sorrir mais, a rir mais alto. As crianças brincavam com uma alegria que Silas nunca havia visto antes. A névoa sobre o vale começou a se levantar, e por um breve instante o sol brilhou sobre a vila, um evento raro e auspicioso. Elara, embora ainda reservada, parecia ter encontrado uma paz que nunca havia tido. Ela e Silas continuaram a trabalhar na oficina, mas agora eles empalhavam apenas animais comuns, e a sala secreta permaneceu vazia. Um lembrete silencioso do que havia sido e do que havia sido libertado. Silas se tornou o novo guardião da vila, não mais o guardião de uma prisão, mas o guardião de uma promessa. Ele sabia que as criaturas aladas ainda poderiam cair do céu, mas agora, quando caíssem, ele as ajudaria a encontrar a paz, a dissipar sua luz, a retornar ao éter de onde vieram. Ele havia quebrado o ciclo de sofrimento, e a vila de Asas Quebradas, embora ainda remota e misteriosa, havia encontrado sua própria forma de redenção. E assim, a lenda da taxidermia dos anjos caídos se tornou um conto de advertência e esperança. Um lembrete de que a verdadeira arte não reside na preservação da forma, mas na libertação da alma, e que mesmo nas tradições mais sombrias, a compaixão pode quebrar as correntes do passado e permitir que a luz, mesmo que caída, encontre seu caminho de volta para o céu. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações
para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.